Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. 5. Jornal das 4 na Rádio Observador. Miguel, o que é que está em destaque no início deste jornal? A morte de 2 pessoas na sequência de uma explosão em Tomar, num caso alegadamente relacionado com uma situação de violência doméstica. As vítimas mortais são um homem e uma criança de 13 anos. A RTP adianta que a criança é filha de uma ex-namorada do homem que morreu. De acordo com fonte da GNR contactada pelo Observador, há ainda a registrar 2 feridos ligeiros, uma mulher, a mãe da criança, e um militar da Guarda Nacional Republicana. Não se sabe o que terá estado na origem desta tragédia. Há uma equipa de repórteres do Observador já a caminho do local. Mudamos de assunto. O candidato à presidência da República, André Ventura, tem agendada para esta hora uma visita ao mercado de Natal no Jardim da Cordoaria, na cidade do Porto. Um dia depois de se ter ficado a conhecer a decisão do Tribunal Cível de Lisboa, que determinou a retirada dos cartazes do candidato presidencial com referências à comunidade cigana, André Ventura deu uma conferência de imprensa ontem à tarde, admitia a possibilidade de recorrer desta decisão. Importa perceber se a decisão judicial foi ou não cumprida. Já vamos daqui a pouco até à cidade do Porto, ao encontro da repórter do Observador, Maria Rego, para acompanhar essa declaração prevista para esta hora do candidato presidencial André Ventura. Continuamos a falar de presidenciais. Os juízes do Palácio Raton não admitiram 3 candidaturas à presidência da República. São elas as de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa. Isto depois de, na última sexta-feira, o Tribunal Constitucional ter indicado que havia admitido 11 candidaturas presidenciais, enquanto outras 3 foram notificadas para corrigirem, no prazo de 48 horas, algumas irregularidades. Precisamente as candidaturas de José Cardoso, Ricardo Sousa e Joana Amaral Dias. No final do prazo, nenhuma das candidaturas corrigiu as irregularidades que foram detectadas. Por exemplo, no caso da candidatura de Joana Amaral Dias, os juízes do Palácio Raton dizem que há documentos em falta, o caso do certificado de nacionalidade portuguesa originária, e ainda faltam assinaturas válidas para que a candidatura pudesse ter sido aceita. A candidata apoiada pelo ADN entregou 1.500 assinaturas válidas, o mínimo legal são 7.500. O mesmo aconteceu com José Cardoso, antigo militante da Iniciativa Liberal. Também não conseguiu reunir as assinaturas necessárias. Entregou 7.265 que respeitavam os critérios definidos na lei. O mesmo com Ricardo Sousa, o antigo vereador do PSD, apresentou menos de 4.000 assinaturas válidas. E assim sendo, contas feitas, são 11 os candidatos à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa, e apesar do chumbo destes 3 potenciais candidatos, as eleições presidenciais estas são as eleições presidenciais mais concorridas da história da democracia portuguesa. Já se sabe qual foi o debate mais visto dos 28 que reuniram os principais candidatos a Belém. Debates que terminaram ontem com frente a frente entre Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes. No total, foram 28 debates nos estúdios da RTP, da SIC e da TVI. E apesar da expectativa, o debate desta segunda-feira não foi, João Cama, agora aqui connosco em estúdio, o mais visto pelos portugueses. O frente a frente entre Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes ficou-se pelo 14º lugar. É precisamente a meio da tabela da maratona de debates televisivos. Conseguiu uma audiência total de 1.005.000 telespectadores. Ficou assim muito aquém daquele que foi o debate mais visto, que foi o primeiro, o frente a frente entre António José Seguro e André Ventura. Foi visto por 1.520.000 portugueses. Esta contabilização é feita pela Universal McCann, e dos 28 debates, João, qual
qual foi o debate que ficou em segundo lugar? André Ventura volta a estar em destaque. O confronto com Luís Marques Mendes foi o segundo mais visto. Teve apenas, Miguel, menos 21 mil telespectadores que o debate que ficou em primeiro lugar. Todos os debates que estão no pódio têm uma coisa em comum, que é o nome do líder do Chega, uma vez que o frente a frente entre André Ventura e Catarina Martins ficou em terceiro lugar. A Universal McCann acrescenta ainda que 9 dos 10 debates menos vistos pelos portugueses foram transmitidos pela RTP e os 3 candidatos com menor intenção de voto, Catarina Martins, Jorge Pinto e António Filipe, são também os candidatos cujos debates tiveram uma audiência mais baixa. Por exemplo, o frente a frente entre António Filipe e Catarina Martins foi visto por perto de 720 mil telespectadores. É menos de metade da audiência do debate entre Seguro e Ventura. Jornalista João Cama aqui com resumo destes dados revelados pela Universal McCann, que revelam quais foram os debates presidenciais que tiveram maior e menor audiência. Vamos ao desporto. O presidente do Caldas Sport Clube está indignado com a decisão da Federação Portuguesa de Futebol de alterar o horário e o local do jogo de hoje frente ao Sporting Clube de Braga. Em causa as condições do relevado do campo do Caldas. Em declarações à Rádio Observador, o presidente do clube, Rodrigo Amaro, explica que o problema se colocou logo após o sorteio desta eliminatória da Taça de Portugal. Desde o dia em que saiu o sorteio da quinta eliminatória, começaram a existir lá contactos entre o Caldas e o Sporting Clube de Braga e a Federação, em que foram feitos vários pedidos, foi feita uma vistoria ao relevado do Campo da Mata, e que o Caldas acedeu a fazer uma intervenção no relevado, acedeu a um conjunto de pedidos por parte da Federação, do Sporting de Braga, desde logo a alteração da data da semana passada para esta semana, os pedidos da PSP também a nível da organização e logística do jogo. Portanto, houve aqui um esforço de um clube amador no sentido de responder a todas as exigências em 15 dias. Para espanto do clube, houve ontem uma vistoria surpresa, que, segundo o presidente do Caldas, não é um hábito da Federação. A empresa que fez a vistoria emitiu um parecer dando conta que o relevado do Campo da Mata, nas Caldas da Rainha, não tem condições para a realização do encontro. A Federação informou então o Caldas que o jogo tem de se realizar noutro estádio, no caso, no estádio Manuel Marques, em Torres Vedras. Face a esta decisão, o Caldas tentou adiar o jogo, o pedido foi recusado. Não havia hipótese porque o Braga não tem calendário e os regulamentos, e depois falaram da questão do regulamento, o regulamento não permitia, portanto o regulamento numas coisas permite exceções, para outra coisa não permite. Rodrigo Amaro diz que esta decisão falta ao respeito e humilha o Caldas. O presidente admite que o clube pode faltar ao encontro agendado para daqui a pouco, 7 da tarde. Para nós, o jogo da Taça de Portugal, a festa do futebol, tem que ser nos estádios dos clubes, que a sorte ficam como clube visitado. Portanto, o nosso estádio é o Campo da Mata e para nós não há outra opção que não jogar no Campo da Mata. O Caldas é um clube centenário, nunca jogou noutro estádio que não fosse o Campo da Mata. Portanto, a partir de agora nós vamos avaliar, vamos fazer uma reunião e vamos tomar uma decisão final. Mais logo se saberá, às 7 da tarde, se o Caldas marca ou não presença neste encontro agendado para o Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras. Estamos em contra-relógio para a noite da Consoada. Como é hábito, Miguel, este é um dia em que muitas famílias se fazem à estrada. Sim, é um aumento significativo do tráfego rodoviário nas principais estradas do país, em particular na autoestrada número 1. E é lá que está, a esta hora, o jornalista do Observador, Martim Madeira. Martim. Sim, Miguel, aqui no ponto de passagem das portagens de Alverca, no sentido norte da autoestrada número 1, o secretário de Estado Adjunto da Administração Interna e do Estado esteve a acompanhar a polícia e à conversa com alguns dos condutores que aqui foram abordados também pela polícia. Paulo Simões Ribeiro deixa um apelo a todos os que se deslocam para casa nesta época natalícia. Vamos então ouvir esse apelo. O apelo que fazia nesta data em que venho acompanhar aqui os militares da GNR em Alverca é precisamente para que as pessoas não só façam uma condução segura, como adequem a sua condução àquilo que são as condições da via. A chuva, o estado da via, o trânsito, portanto é muito importante porque o que todos nós queremos
Nós, e quando eu falo somos todos os portugueses, queremos é que possamos ter umas festas descansadas e que possamos estar todos em família, em segurança. Aqui o secretário de Estado adjunto e também da Administração Interna a deixar este apelo. Conseguimos também falar com o responsável pela operação, o melhor presente é estar presente, o comandante de trânsito Tiago Machado, que explica as contraordenações mais registadas nesta operação que começou no dia 18 de dezembro. Desde que começou a Operação Natal, a Guarda Nacional Republicana já registrou 6.000 contraordenações. As principais contraordenações que estamos a detectar é os excessos de velocidade, é o consumo do álcool e, neste caso, como eu referi neste contexto, as inspeções dos veículos e a falta de seguro também dos veículos. O comandante de trânsito Tiago Machado especifica também que vai estar às 8 da noite de hoje aqui em Alverca para fazer um balanço do dia de hoje e de tudo o que aconteceu nesta operação. A Operação Natal, o melhor presente é estar presente, está em vigor até ao dia 26 deste mês. A partir do dia 27 começará outra operação, desta vez de Ano Novo. Martim Madeira é o jornalista do Observador, a esta hora, junto às portagens de Alverca, no sentido norte-sul. Foi aí que esteve o secretário de Estado adjunto da Administração Interna, com um apelo ao melhor comportamento por parte dos condutores nestes dias em que se registra um aumento significativo do tráfego rodoviário. Dar-lhe conta, dissemos-lhe aqui que André Ventura se prepara para uma iniciativa de pré-campanha na cidade do Porto. Contávamos ter aqui a jornalista do Observador, Maria Rego, com essas declarações de André Ventura para esclarecer, por exemplo, se foi ou não cumprida a decisão judicial do Tribunal Cível de Lisboa que determinou a retirada dos cartazes do candidato presidencial André Ventura, referentes à comunidade cigana. Ora, esta iniciativa está atrasada, veremos seguramente de escutar o que tem a dizer em futuros espaços informativos aqui na antena do Observador. Mas temos ainda outras notícias em destaque a esta hora, Miguel. Uma única. Os alunos que foram excluídos do concurso especial de Medicina da Universidade do Porto vão recorrer da decisão judicial. Em causa estão 30 candidatos excluídos no último concurso especial para acesso ao mestrado integrado em Medicina, por não terem obtido nota de pelo menos 14 valores. É um dos requisitos. A polémica começou depois dos alunos terem recebido um e-mail a dar conta do ingresso. Contudo, a lista ainda não havia sido homologada pelo reitor, o que levou à exclusão dos estudantes. Este caso mereceu a apreciação por parte de um tribunal de primeira instância, considerou de facto ilegal a entrada destes 30 alunos que agora anunciam que vão recorrer da decisão. Miguel Videira com o Jornal das 4 na Rádio Observador.